Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, viemos para que nós possamos abordar acerca da vida. Viemos para que nós possamos apresentar a vida completa, que não é pregado em muitos lugares, que se chama pelo nome de Deus. Nós viemos para que nós possamos apresentar o poder completo da vida. Se nós entendemos completamente a vida, podemos descobrir que o homem perdeu a vida. Mas o que é a vida? E aonde o homem encontrou, ou seja, aonde o homem possa descobrir a vida. Se nós entendemos completamente a linguagem chamado homem, o homem ele é manifestado em campo físico e campo espiritual. Mas na verdade o homem ele é demonstrado pelo campo espiritual, que na qual é a visão apresentada pelo seu interior. Então, se o interior do homem tem uma visão que na qual não o faz com que possa ter uma paz interna, então o mesmo o homem terá uma vida negativa no físico. Então, se nós apresentamos completamente a nossa declaração interna, e se a declaração que nós apresentamos interna é uma declaração de fracasso, então isso demonstra que nós não somos homens. Então, o homem ele é apresentado por uma capacidade incomparável que até a morte o foge. Como é que nós possamos interpretar o comprimido? Interpretar as folhas na qual nós possamos comer, o comprimido que nós possamos tomar e conseguimos sair da vida na qual causa dor e sofrimento, que é a doença. Então, se o homem inventou o comprimido, então isso revela que dentro do homem tem uma capacidade incomparável para destruir todas as forças malignas ou as forças espirituais, e na qual traz o impedimento de desenvolvimento da vida do homem. O que é a vida do homem? A vida do homem é a capacidade de contornar todos os obstáculos e viver uma vida na qual é apresentado por Deus, que é a vida eterna. Se nós não entendemos completamente a vida, então nós iremos entrar em um colapso. Iremos ser controlados pelo pensamento, na qual é o pensamento da destruição. E o pensamento que está falando é a revelação da vida vindo pelo reino espiritual. Eu quero dizer que o diabo revela a vida e Deus também revela a vida. A diferença entre a vida do diabo e a vida de Deus é que a vida do diabo é a vida na qual é apresentado por a destruição, que é uma vida engano. Enquanto a vida de Deus é apresentada com a sabedoria e o crescimento e o desenvolvimento espiritual, que nos dará uma energia positiva para que nós possamos crescer cada dia. Bom, hoje iremos apresentar mais um tema que diz-nos: o verdadeiro homem não nasceu, já o encontramos no mundo. Nosso tema é: o verdadeiro homem não nasceu, já o encontramos no mundo. Nós fomos criados com a imagem do homem que já existia desde o princípio do mundo. O homem que existe desde o princípio do mundo é o grande líder e guerreiro e vitorioso em todos os combates. É o homem que dá liberdade. É o homem que não escraviza. É o homem que sabe o que é dizer amor. É o homem que respeita o concerto, respeita o decreto, respeita completamente qualquer a sua volta, mesmo se for mais fraco. O homem que nós encontramos no mundo é o homem mais poderoso de todo o século. Então, nós fomos criados e encontramos este homem no mundo. E a imagem deste homem foi apresentada a nós para que nós possamos conseguir e que possamos lhe obedecer. E a falta de obediência daquele homem, então automaticamente nós entraremos numa vida de criancice e falta de controle. Bom, eu quero que nós possamos entender a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não vem para que nós possamos brincar com a vida. A Sagrada Escritura não vem para que os homens possam usar dela para escravizar e roubar o outro homem. A Sagrada Escritura vem para que nós possamos ter uma vida completamente forte e firme e que junto possamos trabalhar para achar o homem que na qual nos foi apresentado desde a nossa criação. Bom, a Bíblia é Sagrada. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27. Bom, observamos a imagem na qual foi criado o homem. Então, o verdadeiro homem está no interior. O verdadeiro homem, ela é apresentada em dois polos, polo feminino e masculino. Mas, se nós entendemos completamente a junção desses dois polos é que traz um homem, então nós iremos observar para a multiplicação do ser humano.
A multiplicação do ser humano é a junção de dois polos, masculino e feminino. Então, se nós não descobrimos o homem, então automaticamente nós não iremos cultivar o feminino. Então todas as guerras e as lutas que nós observamos debaixo desse céu é a falta do homem na qual os homens não conseguiram enxergar. Se nós conseguirmos observar o homem, então automaticamente o nosso estilo de vida mudará. Nós iremos ter uma capacidade de suportar os fracos e observar o mundo e trabalhar para que o mundo possa caminhar no sentido que dá doçura à vida na qual todos buscam debaixo desse céu. O homem, na verdade, é apresentado por uma harmonia, uma energia na qual traz uma sintonia, uma frequência que gerará uma grandeza em todos os membros que habitam sobre o mundo. Então, o espírito que desqualifica o homem, que faz com que cada vez mais queiramos o homem fora de nós, é o espírito de egoísmo, o espírito de inveja, é o espírito de querer ser mais do que o outro. Mas, na verdade, se nós estudarmos completamente a lógica da vida e a razão da vida, iremos observar que onde está a mão de cada um ser em particular, também encontramos no outro. Se porventura, se nós encontramos que o outro não tem a mão esquerda ou o direito, é porque houve uma falha. Então nós todos temos que o ajudar a sair daquele desapontamento. Então, se nós entendemos completamente o homem que nós estamos a revelar no canal, nós iremos entender que o verdadeiro homem é espiritual. O verdadeiro homem é o conselho na qual reina sobre a nossa mente. O verdadeiro homem é aquela imagem que nos apresenta para que nós não possamos nos tornar criança e ser viciado na bebedeira, ou na prostituição, ou no roubo, ou no engano, ou em qualquer desenvolvimento na qual gera o aperto e a desqualificação do nosso interior. Ser um homem é o crescimento, é a maturidade, é a força, é a sabedoria, é o dom, é a capacidade de interpretar completamente o sentido da vida dentro do nosso interior. Aonde que nós achamos o homem? Como é que nós vamos achar o homem? E qual é o homem na qual que o mundo busca? E como é que o mundo consegue viver sem aquele homem? E vos renoveis no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios, capítulo 4, versículo 23 a 24. Então, a Bíblia quer nos apresentar que há um homem que nós perdemos desde o princípio da criação. Foi o homem que nos foi apresentado assim que nos criaram. Antes da nossa criação, houve um debate com relação à imagem que poderia estar no homem. Então, e esta imagem foi a imagem na qual fala com o nosso interior até dia de hoje, que nós chamamos de consciência. Aquela imagem nos molda, aquela imagem nos tira ânimo, aquela imagem nos dá ânimo, aquela imagem nos fortalece, aquela imagem traz uma energia e uma ciência que nos capacita para que nós possamos ganhar a vida. Quando nós desobedecemos aquela imagem, aquele homem na qual nos foi apresentado desde o princípio, nós perdemos completamente o controle e fazemos todas as coisas ao contrário. O teu lar está destruído porque não é visto o teu homem interior, que é o homem na qual foi apresentado. O homem que nós encontramos no mundo. O teu emprego foi desqualificado porque você não viu o teu homem interior, que é o homem que já encontraste no mundo. Este homem é apresentado por todos os homens que entram neste mundo, que é o homem que já está no mundo. O verdadeiro homem, ele será sempre, ele vive eternamente. O verdadeiro homem nunca morre. O verdadeiro homem é a grandeza, é o poder, é a glória, é a energia, na qual nos leva cada vez mais perto da vida na qual nós procuramos. Eu quero que nós prosseguimos. Eu quero apresentar a Sagrada Escritura. Porque bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então, este é o homem na qual nos foi colocado desde o princípio. O homem espiritual. O homem está dentro de nós. E nós confiamos através deste homem. Nós só tornamos falso porque nós não seguimos o verdadeiro homem que nos apresentaram desde o princípio da nossa criação. Nós seguimos o falso homem. O homem mentiroso. O homem da hipocrisia. O homem que fala A e pratica B. O homem na qual é criminoso, é bandido, é ladrão, é mentiroso. O homem que não firma no concerto. O homem que não ama o próximo. Este é o homem na qual foi adulterado. Então, se nós entendemos que o verdadeiro homem não é eu, o verdadeiro homem está no mundo. Nós fomos criados para seguir o verdadeiro homem. Se nós não seguimos o verdadeiro homem, nunca sejamos o verdadeiro. E eu quero que nós possamos entender a vida. Eu estou cá para falar da vida, porque a vida me foi manifestada. E acerca disso, eu estou para apresentar a vida completa que estava com o Pai e que nos foi manifestada. Nós somos criados para seguir este homem. Então, se nós não seguimos este homem, este é a causa de dor, de sofrimento. Porque este homem, ele que nos revela o mundo. Ele que nos dá coragem. Ele que conhece todos os campos deste mundo. Porque o mundo foi criado na sua cara. O mundo foi criado na sua presença. O mundo foi criado na sua ciência. Ele colaborou com Deus desde o princípio.
Ele criou todas as coisas. E o mesmo homem que nos foi apresentado. Eu quero que nós possamos entender. O homem que cá falo é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade. Fui ungida desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver o abismo. Fui gerada e antes de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando eu passava ao redor, a face do abismo. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não rejeites, e se sabe. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 27. E no versículo 32 a 36. Bom, eu quero que nós possamos entender quem falava neste local. Ele disse abertamente que o Senhor lhe possuiu no princípio do seu caminho. Mesmo Deus tinha que possuir este homem, que é a capacidade e a grandeza, e o poder, e a sabedoria, e o dom. Se nós negamos este homem, então a própria Bíblia diz, negamos a vida. Por isso há muito sofrimento debaixo desse céu. Esquece dessa história de dizer porque você é da igreja A ou igreja B. O assunto aqui não é igreja. O assunto é o descobrimento do teu homem interior. Qual é o homem que você segue? Qual é a voz que você segue dentro do teu interior? Quais são os teus pensamentos? Qual é o reino que você desenvolve? Você faz as obras nas escondidas? Você esconde para realizar as suas tarefas? Então, se você esconde no quarto, na casa de banho ou no beco, com vergonha para que os outros não possam te desqualificar por causa das obras que estás a fazer nos teus membros, então você está a ser controlado pelo homem falso, homem negativo. Você tornou uma criança. Você está sendo controlado pelo espírito que destrói completamente o mundo. Eu quero que nós possamos entender. Precisamos da sabedoria. Para nós obtermos a sabedoria, devemos ir à busca do homem que nos foi apresentado desde o princípio da criação. Então, os discípulos disseram o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado das nossas mãos, tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi manifestada. O que vimos, não vimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. No livro de 1ª Carta de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, se nós entendemos completamente a vida, então nós iremos trabalhar para que nós possamos trazer a vida no seu todo. A vida é poder, a vida é crescimento, a vida é uma troca de destruição dos pensamentos negativos, dos pensamentos positivos. A verdadeira vida é a sabedoria, a verdadeira vida é o dom. A verdadeira vida é a capacidade de interpretar completamente o teu futuro. Você segue uma linha do futuro. Qual é o teu futuro? Você desqualifica o teu futuro. Porque você não encontrou o homem que foi apresentado neste mundo. Bom, ficamos por aqui. Inscreve no canal.